Assim também. Ludmila Pailamos. E hoje a gente tá aqui, na casa dela. E eu fico falando assim, Deus, o Senhor falou que ia me colocar em mesas que jamais eu humanamente pensaria. Uma menina que veio da favela, sem possibilidade nenhuma. Então eu quero dizer que sim, o Senhor é o maior de todos e eu só estou aqui na casa da doutora Ludmila porque o Senhor permitiu. Não tem mais o que fazer. A gente já tinha tentado de tudo, de ganhar dinheiro, e o aluguel vencia em uma semana. E não tinha mais. A gente já tinha tentado tudo que você possa imaginar e nada tinha dado certo. E eu falei pra ela, eu tô vendo a gente ir pra rua. A gente não tinha comprado carro, a gente não tinha nem carro pra ir. Não conhecia absolutamente ninguém. Enfim, ela me falou uma frase que eu levo pro resto da minha vida. Ela falou, com um Deus tão grande, por que você tá perdendo tempo pensando no que pode dar errado? Ela falou, comece a pensar como Deus vai te surpreender. 2025, aqui a gente tá num evento com pessoas, posso dizer que exclusivamente escolhidas para estar transformando vidas. E nós estávamos aqui conversando, eu falei, não, vamos fazer aqui, vamos registrar essa nossa conversa, que é algo muito importante, não só para nossas vidas, e sim para impactar outras vidas que talvez hoje pode pensar que a sua vida tenha acabado. E eu comecei falando em 2020, eu sonhei e eu pensei tudo isso que nós estamos vivendo aqui. Ela falou, tô arrepiada, eu também vivi isso e a nossa história é muito parecida. Começa você contando um pouquinho a sua história e por que você também falou, Ana, isso eu me conectei com isso. Por quê? Em 2020, a gente imigrou dia 19 de março de 2020. 2 dias depois veio a pandemia. A gente veio com uma preparação, com dinheiro para ficar 6 meses, com um trabalho engatilhado e tudo deu errado. Pausa. 19 de março de 2020. No dia 18 de março de 2020, estava eu voltando para casa, depois de ter pego o pai da minha filha com outra mulher, que já tinha várias mulheres, e ali eu não tinha como ir para mais lugar nenhum. Eu fui para casa de uma amiga e fiquei lá por 4 dias pensando o que eu ia fazer da minha vida e volto dia 18. E no dia 19 de março eu decido ficar na mesma casa que ele, porque não tinha para onde ir, e fiquei de março até 2 de novembro vivendo intensivamente o relacionamento abusivo da forma mais difícil da minha vida. Então, sabe o que aconteceu do dia 2 de novembro? O quê? Chegou o nosso social, porque a gente já tinha o documento, mas o social... OMG, não acredito. O social não chegou porque as agências fecharam, né? Muita Na coincidência. 2 de novembro estava eu pegando a chave do meu primeiro estúdio para viver a minha vida em liberdade, em paz, com o propósito de Deus. É muito louco isso. A gente tinha dinheiro para 6 meses, só que demorou 8, então foi em novembro que o social chegou. E como é que você fez? Ficou economizando? Ficou uma loucura? Ficou devendo? O dinheiro acabou em 6 meses. Sim, claro. E a gente não podia trabalhar. E assim, nem que eu quisesse trabalhar de faxineira, ninguém recebia ninguém. A gente não tinha carteira de motorista, porque quando a gente chegou não deu tempo de tirar. Antes de fechar tudo. Fechou Enfim. tudo. Aí meu marido começou a olhar trabalhos remotos. Eu falei, dá uma pesquisada. Mas aí ele não podia assumir aqui. Daí eu falei, sabe onde você pode assumir? No Brasil? Sim. Então ele começou um trabalho remoto no Brasil, que pagava um salário que ele nunca tinha recebido. E na conversão pagava as nossas contas sem tirar 1 centavo. Uau. E foi isso que nos segurou até que o social chegasse. Mas é interessante porque eu penso o seguinte, se não acontecesse aquilo, o seu esposo, o seu marido, não ia buscar essa alternativa, que foi algo que talvez é o que ajuda até hoje, e hoje ele multiplicou muito mais, porque ele abriu uma nova oportunidade. E eu falo que foi a permissão, sim, eu posso dizer com todas as palavras aqui, que eu digo para os meus seguidores, que se não fosse Jesus, Deus na minha vida, eu não teria tanta força com aquela frase, coloca o pé que eu te darei o chão. E ao contrário dela, eu tive que criar um plano perfeito mesmo de como trabalhar apenas 4 vezes no mês para manter todas as minhas contas com minha filha de 3 anos. E nessa brincadeira eu viajei pro Brasil, eu comprei meu laptop porque eu precisava para trabalhar online, eu vendi chá, eu ganhei muito dinheiro vendendo chá, que eu nunca pensei que ia vender chá, eu fiz um grupo de coach, eu fazia coach com a comunidade inteira brasileira, eu tenho uma comunidade inteira brasileira de Conérica praticamente de prova, porque eu abri uma live, vendi 200 chá em um dia, numa única live, uma coisa louca. Que legal. Muito louca, eu não acreditava, porque eu precisava de $200 para comprar uma caixa com 50 chá. Eu pedi emprestado a uma amiga, Silvana, te amo, eu dou nome às pessoas, porque é real. E aí eu pedi ela, amiga, você me empresta $200 que eu te pago na quarta. Que eu falei, vou vender 150 chás, tá ótimo. Eu tive que pegar os 200, depois eu tive que pegar mais 400, não, mais 600
para converter, para vender os 200 chás. Então, é interessante como a dificuldade, ela leva a gente para dois lados. Ou a gente realmente vai para o vitimismo. Não vou mentir, em muitos momentos eu me vi. É difícil. Eu me vi frustrada, como você falou com 40 anos. Você vai falar já, perdão, gente, eu falo muito. Eu vou deixar ela bem calminha falando. Sou quase igual o que a gente está aprendendo aqui, né? Mas eu me vi frustrada, uma mulher. Na verdade, eu tinha 38 anos, perdão. Agora que eu fiz 42. 38. Eu tinha 38 anos. Então, eu tinha 38 anos, ia fazer 38 anos. Eu tinha pensado que eu já tinha minha família. Eu já estava na minha cabeça, só na minha cabeça, em comprar uma casa com a minha família, em viajar com a minha família, enquanto o outro lado vivia a vida dele de mentira, né? E, na verdade, sempre viveu. Eu que estava no meu mundo de ilusão. Então, realmente, aquele momento me preparou para estar aqui, porque eu tenho meu caderninho, né, que você viu lá, né? Naquele caderninho, eu perguntei a Deus e falei com Deus, como eu posso fazer isso, como eu vou fazer isso, como eu vou fazer aquilo, como eu vou melhorar isso, e eu quero um homem assim, eu quero ser uma mulher assim, sabe? E eu quero faturar isso, eu quero comprar minha casa, entendeu? E tá chegando, esse é o ano que eu pedi a Deus 5 anos, e agora chegou 5 anos, e tem muita novidade aí que eu vou estar contando depois de maio pra vocês. Eu quero lembrar que em 2020 a situação ficou tão ruim e a minha terapeuta ficou me atendendo de graça. Porque não tinha como pagar ela. Ela falou, não, eu não vou te deixar exatamente nesse momento. E eu falei pra ela assim, não tem mais o que fazer. A gente já tinha tentado de tudo, de ganhar dinheiro. E o aluguel vencia em uma semana. E não tinha mais... A gente já tinha tentado tudo que você possa imaginar e nada tinha dado certo. E eu falei pra ela, eu tô vendo a gente ir pra rua. A gente não tinha comprado carro, a gente não tinha nem carro pra ir. Não conhecia absolutamente ninguém. Na verdade, a gente tinha um amigo que morava em Boston. E a gente estava no sul da Flórida, a gente não tinha dinheiro nem para pagar passagem de ônibus para encontrar ele. Enfim, ela me falou uma frase que eu levo pro resto da minha vida. Ela falou, com um Deus tão grande, por que você tá perdendo tempo pensando no que pode dar errado? Ela falou, comece a pensar como Deus vai te surpreender. Como uma rainha, princesa, cuidadora dela. E aí apareceu esse trabalho do Brasil, sim, que na conversão pagava as nossas contas. E assim, o salário do Brasil era 20 mil reais. Sim. No primeiro dia, o meu marido pediu um adiantamento de 10 mil reais, que era o que pagava o aluguel. Sim. E eles deram. E eu não sei, por exemplo, se eu pudesse dizer qual foi o momento impactante da minha vida, nessa carreira, nessa trajetória toda, eu posso dizer que foi sim conhecer a doutora Ludmilla. Vindo aqui agora para onde a gente tá, e eu tava falando sentada nessa mesa aqui, criando esse meu novo produto. E por que eu tô falando isso? Porque realmente ela foi um divisor de água. Foi. Numa madrugada, eu literalmente falei para Deus, eu sei que Jesus Cristo é meu maior mentor. Ele que realmente me guia, fala comigo, o Espírito Santo vai para a direita, vai para a esquerda. Mas o Senhor sabe que eu não sou igual Santo Tomé, né? Eu falo com Deus assim como um amigão. Eu preciso de um mentor aqui, alguém que me ajude no passo a passo, porque a minha mente não é muito organizada. E isso nas minhas madrugadas, orando. E logo depois eu entrei no Instagram e apareceu a Santa. Pra mim foi assim. Então eu vou fazer jus, vou fazer honra o seu nome em qualquer lugar que eu estou, porque eu não estou aqui por a minha vontade. Eu estou aqui para cumprir o que o Senhor mandou na minha vida. E eu precisava falar isso aqui agora, porque eu estou arrepiada e a nossa história se conectou e eu não podia deixar de registrar esse momento e colocar para você aí, que talvez está pensando que a sua vida está destruída. Escute agora um pouquinho o que ela vai falar, porque o que eu vou falar não é nem perto do que ela falou. O meu testemunho é parecido com o seu. Já pulando para 2022... Deus vem me construindo desde 2020, foi o que a gente falou, né? 2020 tudo começou. Em 2022, eu fiz, acho que o 3º curso de marketing digital, mas que eu não sabia o que fazer com ele ainda. Estávamos num momento financeiro, assim, apertadíssimo de novo, já com o Daniel. E eu falei para meu marido, eu preciso comprar. Deus tem um plano para mim com isso e eu não sei qual é. E é difícil você convencer alguém quando você não sabe falar, eu vou fazer esse curso, mas eu vou ter um resultado. Sim. E aí ele falou, tá, então a gente parcela e se aperta. E eu passei errado de algum jeito e o curso veio integral. Oh my gosh! Ele ficou completamente sem dinheiro, enfim. Mas olhando esse vídeo de 2 anos atrás, eu falava assim... Eu tenho 40 anos, tenho um filho de 1 e eu não faço a menor ideia do que vai ser o meu futuro profissional. Sim. Mas eu sei que Deus está me trabalhando. Isso e eu tô caminhando. Que eu falo que esperar em Deus é caminhar. Caminhar. Aí, eu tava falando pro meu marido, eu vi esse vídeo e eu fiquei muito emocionada, porque assim, a gente deu um jeito, a gente pagou a conta que ficou no vermelho. Sim. E se eu não tivesse dado esse passo, a gente não ia ter mais dinheiro nem naquela época e nem hoje.
E aí a vida foi sendo construída e Deus foi construindo. E aí veio a doutora Ludmilla. Sim. Que mais uma vez, eu dei um jump de uma mentoria que eu cobrava $170 para uma mentoria high ticket. Que assim, né, é muito além do dinheiro. Muito além. Hoje eu impacto vidas de uma maneira um caminho que eu percorro, que Deus construiu para mim, Uma né? experiência experimentada, né? Você tá Exato. passando algo que você experimentou, né? Ninguém leva alguém de um lugar que você nunca esteve. Que nunca esteve. Então, Concordo. Deus foi construindo e a doutora Ludmilla veio para pôr a chave de de ouro mesmo Sim. dessa história. E hoje eu alcanço vidas, eu tô sentada na mesa. Lá em 2022, nessa época, Deus me deu uma palavra. Ele falou assim pra mim, eu tava colocando o Daniel pra dormir, não tava pensando em nada, tava orando com ele sempre na hora de dormir. E Deus me falou assim, fale sobre mim e eu a prosperarei. E hoje eu vivo essa realidade. Essa realidade. Hoje eu vivo as promessas que Deus tem feito na minha vida. E sabe o que é engraçado? No dia que eu mandei aquela mensagem lá da minha mentoria, que foi através da doutora, e aí você mandou assim pra mim, Ana, muito obrigada pelas suas palavras. Aí você falou assim, olha, eu tô aqui na correria, ainda não tô muito segura, não aconteceu nada ainda. Tava desmotivada. Tava desmotivada, aí eu falei, amém, porque eu tava na correria. Aí logo depois você vem, que Ana, consegui, eu passei de fácil, eu vendi um high ticket não sei o quê. Foi. E aí o que aconteceu? Eu falei, Deus, ele não conecta pessoas, ele conecta propósito. Então, a doutora Ludmilla veio e todos que estão aqui nessa mesa, né, mocinha aí, ó, linda? Temos aqui um telespectador, todos que estão aqui sentados nessas mesas, que é no Inner Circle, eles estão realmente para transformar a vida. E eu falo realmente arrepiada, porque eu não acredito que as pessoas que estão aqui, não é sobre o valor que foi investido. Elas não estão aqui de brincadeira, elas realmente querem transformar a vida. Eu quero. E você? Nossa, é o meu propósito de vida. E aqui é o lugar certo para estar? Com toda certeza. Obrigada, doutora Ludmilla. Obrigada a você por ter visto, né, nossa conversa. Nosso podcast aqui, ó. E eu tô muito grata, né, a Deus. Como sempre, eu quero deixar isso bem claro. E obrigada a você por compartilhar a sua história, que é bem parecida comigo. Engraçado, e especialmente com o mesmo timeline, é mesmo surreal. Timeline. Bateu? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, eu acho que a gente devia fazer uma oração.